Oi, gente, tudo bem? Shavua Tov. Eu vou falar para vocês hoje o Hiddah Kadosh, Zichrono Livrachá, de abençoada memória. Vou passar uma coisa aqui agora. Se vocês pegarem isso e fizerem esse mês com toda a força, vocês vão ter muito sucesso. Diz o Maran a Hiddah Kadosh. A gimátria da palavra anavá, humildade, ela é 131. Ain, Num, são 70, com 50 são 120. 120. Depois tem Vav e Kei, são 11. 131. Aí você pega a palavra Satan, o Samer Mem. É Samer Mem, são 140. Não, desculpa, são 100. Samer 60, Mem 40. São 100. Depois Aleph Velamed. Então dá 131. A gimátria Anavá é a mesma gimátria que Satã. Então, o que a gente aprende disso? Se a pessoa for humilde, a nave humilde, ele consegue quebrar, anular o poder do mal. E o anjo da morte não se aproxima dele. Tá? Então, a pessoa que não discute, a pessoa que não briga por qualquer coisa, a pessoa que fala, tudo bem, tudo bem, tá certo, deixa para lá. A pessoa que leva a ter, que é a nave humilde, ela corta as ações do anjo da morte, tá? Do Melave Mavet. Diz a Hiddah Kadosh. E não é só isso. Uma outra coisa. Os Salmos 131, tá? O David Amelech, ele fala aqui, Lo gavá libi velo ramu enai. Meu coração não se orgulhou e nem meus olhos foram altivos. Tá? E não tive para intenção de fazer coisas que não estão ao meu alcance, ele continua dizendo lá nos Salmos. Então, David Amelech, a gente sabe, o que David Amelech quer dizer aqui? A gente sabe que quando ele nasceu, ele foi mandado, já quando ele tinha 6 anos, já foi mandado para o meio da floresta, para o campo, porque o pai dele suspeitava que ele era um mamzer, tá? Era o fruto de outro relacionamento, que isso não é verdade, mas é um assunto para agora, depois eu vou explicar num outro vídeo, vou fazer outro vídeo explicando também. Tá? Então, ele foi mandado para a floresta, tá? Jogado no meio do campo, do mato. Ele ficou 28 anos no meio da floresta, sozinho. Tá? 28 anos. O pai dele, Ishai, ele é um dos 4 homens que nunca pecaram. Em toda a história da humanidade, teve só 4 homens que nunca pecaram. Ishai era um deles, o pai de David Amelech. Então, ele viveu no mato e era desprezado, era anitolado e velo ish. Eu sou um verme e não um homem. Herpat Aam. Eu sou a vergonha do povo, o escárnio, a vergonha. Por que ele queria dizer isso? Porque quando alguém queria ofender alguém, xingar, falar palavras não bonitas, e falava, você é David Amelech. Então ele chegou bem embaixo, mais fundo do poço, tá? Injustamente. Então, o que aconteceu? Ele, David Amelech, o pai dele não falava com ele, a mãe, os irmãos, ninguém falava com ele, é como se não existia. E também está escrito que ele diz que os meus inimigos são maiores do que os fios de cabelo da minha cabeça. Vocês sabem quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, gente? Cada um de nós, o ser humano, aproximadamente 30 mil. E tinham ódio dele, de graça, não tinha motivo para odiar ele. Tá? E ele ficou lá 28 anos na floresta até o dia que ele foi ungido. 28 anos, ninguém falava com ele. Já pensou se você entra num trabalho e começa lá 3 dias, ninguém te fala bom dia, nem olha na sua cara? Você pede as contas e vai embora, não é verdade? Ele ficou 28 anos sendo humilhado lá com as ovelhas, só com a flautinha dele, tocando a flauta, entendeu? E lá no meio do campo com as ovelhas.
Aí, Hashem falou para o profeta Shemuel vivia no tempo dele. Hashem falou para o profeta Shemuel, o profeta Samuel, você vai na casa de Shai e lá você vai ter um dos filhos deles que você vai ungir ele. Vai ser o Mashiach, vai ungir ele, vai entrar no lugar do rei, no lugar de Shaul, Amélia. Então, Hashem falou para ele lá, mas ele não disse qual filho dele que era. E Shemuel chegou lá na casa e falou com Ishai, Ishai, cadê seus filhos? Chama eles aí. Hashem mandou eu vir aqui. O Criador do Universo mandou eu vir aqui. Aí foi chamando um por um, falou, esse não, esse não, esse não, esse não. Até que chegou no mais grandão, o bonitão, Eliav. O Shemuel era na pessoa, é esse. Aí Hashem falou para ele, não, Shemuel, não é esse, é outro filho dele. Que a gente vê nos olhos e Hashem conhece o coração do homem, né? Hashem não tem engano. A gente vê a beleza, a aparência física, as coisas supérfluas. Agora Hashem vê o coração do homem de verdade. Então, o Shemuel perguntou para Ishai, o pai de David, você tem mais algum filho? Ele falou, não. Ele nem punha ele na conta. Já tinha esquecido como ele não é o filho dele. Aí ele falou, lembrei o Lai, talvez tem esse que tá lá no meio da floresta, que mandei para lá, tal. Talvez meu filho. Aí ele falou, vai lá chamar ele. Aí mandaram chamar David Amelech. E David Amelech chegou na casa de Shai. Você já pensou, gente, depois de 28 anos na floresta, cuidando dos rebanhos, sendo desprezado, maltratado por tudo e por todos, aí o próprio Criador do Universo manda o profeta Samuel ungir ele rei. Você já pensou na casa dele que ele foi desprezado e maltratado? E aí mandaram mensagem para ele, não acreditou. Ué, Samuel quer falar comigo? Ele foi humilde lá. Aí chegou lá na casa dele para ser ungido. Aí, esse é teu filho, esse é seu filho. Aí Hashem falou, esse é o filho dele. Aí, na hora que ele foi com o pote para ungir David Amelech, ele não despejou o pote. O próprio azeite pulou sozinho do pote e ungiu ele. O próprio Hashem, o próprio Criador do Universo, ungiu David Amelech. O próprio Criador do Universo ungiu ele. Tá? Então, ele tinha Ruach HaKodesh, ele tinha visão do futuro, de tudo, era um homem muito santo, David Amelech. Tanto é que ele fez o livro dos Salmos, tá? E os Salmos é usado por tudo e por todos, e a gente sabe que tem muita salvação, tem muita coisa que acontece quando a pessoa começa a ler Salmo, tá? E esse Salmo 131, primeira coisa, ser humilde. Segunda coisa, ler o Salmo 131 3 vezes por dia. Isso vai te ajudar e o Malavemavet não vai fazer nada para você, não vai ter nenhum problema, o etc. Você vai conseguir dominar ele, o Satã, você vai conseguir dominar ele, entendeu? Ele não vai fazer nada para você. Tá? E a pessoa, está escrito no Orachaim Akadosh, na Parashá Vayechi, se não me engano, está escrito que a pessoa ela tem como se fosse uma bateria que ela chega para esse mundo. E ela tem lá 50, 60, 70, 80 anos de validade, até 120, né? Para a pessoa viver, tá? Então, só duas coisas podem encurtar a vida da pessoa. Ainará e se alguém amaldiçoar ela, tá? E se a pessoa for humilde, como diz o Salmo 131, ela corta tudo isso, consegue chegar até o final da vida dela, tá? For humilde, e o Salmo 131, que ensina muita coisa pra gente, 3 vezes por dia, tá, gente? Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês. Shavua Tov, até a próxima!